Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre a crise de 29. O que foi a crise de 29, quais os seus efeitos, por que ela aconteceu. Então, fica ligado aí. A gente começar a falar sobre a crise de 29, talvez o ponto mais importante seja entender, ter uma definição do que foi essa crise. A crise foi uma crise internacional do capitalismo, com início nos Estados Unidos, causada pela superprodução. Aqui a gente tem uma palavra-chave que deve estar nas suas respostas sobre o tema. Quando se perguntar quais as causas da crise de 29, você precisa começar falando que a principal causa da crise de 29 foi a superprodução. No decorrer dessa aula, eu vou te explicar o que é essa superprodução, por que ela aconteceu, mas já é importante que você tenha isso em mente. Outra coisa importante lembrar é que não foi a primeira crise do sistema capitalista, nem foi a última crise do sistema capitalista, mas é a crise que você deve conhecer para o Enem, para vestibulares. Também ela é muito importante que você a conheça caso você queira entender um pouco melhor a economia, os perigos de uma nova crise hoje em dia. Então, realmente esse assunto é um assunto que traz um monte de outros assuntos consigo, como, por exemplo, a ascensão dos regimes nazifascistas na Europa, consequentemente a Segunda Guerra Mundial. Então, é importante que você conheça bem as causas e a crise de 29, o que foi ela. Bom, antes de falar da crise, é preciso entender o contexto em que a crise acontece, os seus antecedentes. Lembrar que o mundo tinha acabado de sair de uma guerra mundial, Primeira Guerra Mundial, de uma pandemia, né, e o mundo estava se recuperando. Então, esses anos 20 vão ser conhecidos como os loucos anos 20 na França, como os Roaring Twenties nos Estados Unidos ou Golden Twenties na Inglaterra. Então, é um período de grande euforia. A gente vai ver por quê. No caso americano, essa euforia era justificada porque, além da guerra ter acabado, além de terem sobrevivido à pandemia, os Estados Unidos eram um país muito rico. 40% de toda a produção mundial vinha dos Estados Unidos. Esse volume é um volume insano. Se a gente for pensar na China hoje, que é um grande produtor mundial, não chega perto disso. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, 85% dos automóveis do mundo naquela época eram produzidos nos Estados Unidos. 66% de todo o petróleo do mundo vinha dos Estados Unidos, 53% do carvão, 40% do ferro e aço, 60% do cobre e alumínio. Ou seja, os Estados Unidos ocupavam um lugar muito central na produção econômica mundial naquele pós-guerra. São a grande potência mundial que emerge do pós-guerra. E não só a sua indústria era muito forte, mas a sua agricultura também era muito potente, principalmente porque essa agricultura agora, nesse momento, é uma agricultura já mecanizada, capaz de produzir muito com menos pessoas. Então, a agricultura americana também vivia esse momento de euforia, com muitos agricultores pegando crédito para poder comprar maquinário, para investir em maquinário, para poder exportar grande parte da sua produção. E por que os americanos estavam exportando tanto? Sobretudo porque a Europa estava saindo da guerra. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela acontece em território europeu, ela não acontece em território americano. Então ela destrói o território europeu. As indústrias europeias estavam destruídas, o campo estava destruído. É por isso que os Estados Unidos estavam exportando tanto, porque a Europa precisava agora que ela estava se reconstruindo, comprar muito e compravam muito, sobretudo dos americanos. Os americanos eram também o maior credor internacional, quase todo mundo devia um pouco para os Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial exatamente para assegurar que a Tríplice Entente, França, Rússia e Inglaterra, ganhassem a guerra e assim pudessem honrar os compromissos que estavam fazendo com os Estados Unidos de compra de equipamentos, de armas e também de alimentos. Tá? Então, esse é o período que nós estamos vivendo, os anos 20. Como eu falei para vocês, esse período é chamado também de loucos anos 20. No campo cultural, o jazz está surgindo, florescendo, aquelas dançarinas chamadas de melindrosas, vão de uma certa forma redefinir a feminilidade nos anos 20.
as mulheres começam a votar em grande parte dos países da Europa e também nos Estados Unidos nesse período. Economicamente, a gente está falando de um período, então, marcado pela difusão do rádio, do filme, os automóveis são usados em larga escala, dentro das casas os eletrodomésticos começam a chegar, energia elétrica, um crescimento industrial sem precedentes, tudo isso está nesse estilo de vida dos anos 20. Então, parecia que tudo era possível, parecia que o mundo estava entrando numa nova era, porque agora os filmes começam a surgir celebridades, por exemplo, que não são nacionais, elas são transnacionais, heróis dos esportes, um pouco do mundo que a gente conhece hoje, do mundo das celebridades, do Instagram, tem o seu início lá atrás, nesses anos 20, e como isso está acontecendo ali pela primeira vez, é um período de muita crença nessas novas mídias, nessas novas tecnologias, sobretudo. Se você quiser acompanhar um livro que narra esse período de maneira fantástica, veja o livro de Ernest Hemingway, Paris é uma Festa. Esse livro, Hemingway viveu em Paris nos anos 20, ele anotou muito do que ele viveu ali, e aí, em 28, 29, ele achou essas anotações e começou a escrever um livro baseado nessas anotações. Ele morreu antes de que o livro fosse concluído, mas depois o livro foi concluído e editado póstumamente. Então, hoje você consegue achar esse livro para comprar. Paris é uma Festa, mostra um pouco desse período chamado, então, de loucos anos 20, ou Golden Twenties. E vale a pena você ler esse livro para entender melhor esse contexto. Bom, como é que era, então, esses são os antecedentes, mas como é que era o contexto político dos Estados Unidos naquele momento? Quem estava mandando agora nos Estados Unidos eram os republicanos. Vamos lembrar que os Estados Unidos são um país dominado basicamente por dois grandes partidos, há outros, mas há dois grandes partidos que dão as cartas, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Durante a Primeira Guerra Mundial, quem estava no comando eram os democratas. O presidente Woodrow Wilson era o presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Vocês se lembram, inclusive, que o Wilson quis propor um plano de paz, mas compreensivo, os 14 pontos de Wilson, propôs a criação da Liga das Nações, e muito embora a proposta tenha partido do presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos não entraram na Liga das Nações. Se vocês se lembrarem bem, os americanos não entraram na Liga das Nações porque o Congresso precisava ratificar essa entrada e o Congresso era dominado pelos republicanos. E uma característica da política externa republicana, vocês estão vendo aqui no slide, é o isolacionismo na política externa, o não querer se meter nos chamados negócios europeus naquele momento. E quando a guerra acaba, os democratas não conseguem vencer a eleição, quem vence as eleições são os republicanos e eles começam a vencer as eleições, eleição pós-eleição. Então nós temos uma sequência de 3 presidentes, Harding, Coolidge e Hoover, que vão estar no comando dos Estados Unidos durante todo esse tempo. E quais são as características, então, deste Partido Republicano no poder? Uma das características é um moralismo muito grande, né? Uma grande força, uma grande ênfase nos aspectos morais. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, para vocês entenderem o debate, os republicanos são aqueles que se colocam contra o aborto e os democratas a favor do aborto via de regra. Mas, naquele momento, essa discussão do aborto, por exemplo, nem estava posta. O que os republicanos estão fazendo é proibir o consumo e a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Entre 19 e 33, então, nós temos a lei seca. E aí vocês sabem, né, se o consumo e a venda de bebidas alcoólicas é proibido, muita gente vai ganhar dinheiro e vai ter poder vendendo aquilo que é proibido, no caso, as bebidas alcoólicas. Nesse é o momento dos famosos gangsters americanos, o mais famoso deles, talvez, o Al Capone, que está aí ilustrando no nosso slide. Tá? Então, nesse momento, nós temos esse contexto social também, que vai, de alguma forma, fazer parte ou estar muito ligado com o contexto político. Importante também saber que os republicanos são marcados pelo extremo liberalismo. O que é o liberalismo? Vamos voltar lá nas aulas de iluminismo e lembrar que o liberalismo econômico
começa a surgir ali com o pai da economia, um cara chamado Adam Smith, quando ele escreve um livro chamado Wealth of the Nations, de 1776, e nesse livro o Smith ele está combatendo o antigo regime era marcado pelo absolutismo monárquico e pelo mercantilismo, mercantilismo é aquela política econômica que o Estado intervinha fortemente na economia. Pois bem, no seu livro, o Smith está dizendo o seguinte: o Estado não deve intervir na economia, não é papel do Estado mexer na economia, a economia vai por ela mesma. A economia, o mercado tem uma espécie de mão invisível, este é o termo e a metáfora usada por Adam Smith naquele momento. Existe uma mão invisível no mercado que regula, que autorregula o mercado através da oferta e da procura. Portanto, não é papel do Estado fazer esse tipo de coisa. E os republicanos acreditavam piamente nisso e compraram essa ideia com muita força e implementavam isso agora nos Estados Unidos. Então, a ideia era de uma não intervenção, de uma forte não intervenção na economia, quando a gente está falando, então, do Partido Republicano. O problema é que a economia americana ela estava crescendo muito, mas ela estava crescendo de forma desigual. Havia uma imensa concentração de renda. Só que, como os republicanos eram a favor da não intervenção no Estado, não havia nenhum tipo de política para distribuir essa renda. Então, vejam, havia uma grande produção vinda principalmente do Fordismo. Vocês sabem que o Fordismo ele preza pela padronização da produção, então essa padronização vai levar a uma produção em escala e uma produção em escala mais barata. Contudo, a mão de obra que é usada para trabalhar nessas fábricas, ela também não é uma mão de obra qualificada, portanto os salários são baixos. E os americanos estavam sofrendo esse efeito, as indústrias bombando, as indústrias vendendo muito, produzindo muito, porém os trabalhadores com salários muito baixos. Então havia uma concentração de renda. O governo não vai intervir, não vai fazer nenhuma política para distribuir a renda, e aí nós vamos ter, então, uma situação um pouco complicada de muitos com muito pouco e alguns com muito. Além disso, havia uma exploração dos operários, mas não havia leis trabalhistas. O Estado não intervia na relação patrão-empregado, exatamente porque era um Estado extremamente liberal. Bom, aqueles que tinham algum dinheiro começavam a investir na Bolsa de Valores e viver desses investimentos. Não somente isso, como havia muita produção, havia quem pegasse empréstimos para consumir. E aí nós temos um problema que é o endividamento. As pessoas começavam a se endividar para poder consumir todas essas maravilhas tecnológicas que estavam surgindo agora, da qual nós já falamos. Então, o mercado americano produzindo um pouco para o mercado interno, produzindo muito para o mercado externo, por conta da Europa estar importando muita coisa. E aqui nós chegamos no nosso principal problema, que é aquilo que eu falei para vocês no início dessa aula, a superprodução. Como é que acontece esta superprodução e por que ela acontece? Os americanos, como a gente viu, estão produzindo para si e para a Europa. Acontece que, em meados dos anos 20, os europeus já estão recuperando o seu parque industrial, já estão se reconstruindo e começam a importar num ritmo menor. Então, os europeus estão importando menos, o que leva a uma queda das exportações americanas por conta da recuperação europeia. Muito bem. Com menos venda para fora, eu deveria vender ou compensar isso vendendo mais para dentro. Só que, como a gente já viu, havia uma concentração de renda muito grande. Portanto, eu não tinha um mercado interno aquecido. Eu não tinha um mercado interno capaz de absorver esta superprodução. E o que acontece, então, é que eu crio um excedente, ou seja, eu produzo mais do que eu estou vendendo. Quando eu produzo mais do que estou vendendo, do ponto de vista da fábrica, do dono da fábrica, do capitalista, eu tenho um prejuízo. E aí, o que o capitalista, o dono da fábrica, faz? Ele demite, porque se eu precisava de 50 empregados, operários, para produzir 10 mil, e agora se eu estou vendendo 8 mil, eu não preciso de 50, talvez eu possa produzir 8 mil com 40. Então eu começo a demitir. Só que não é só uma
fábrica que demite, são várias fábricas que demitem. E quando essas várias fábricas demitem, o meu mercado interno, que já não era tão aquecido assim, fica ainda menor. Vocês percebem, então, que o meu problema vai aumentar ao invés de diminuir? Porque agora o meu mercado interno também está diminuindo. Eu já estou diminuindo as minhas exportações e agora eu também começarei a diminuir as vendas internas. Isso me leva a uma nova retração. E aí, nesta nova retração, novamente eu demito. E quando eu demito, eu novamente encolho o mercado interno. E ao encolher o mercado interno, novamente eu tenho excedentes, novamente eu tenho prejuízos, e este ciclo se repete. As empresas, como não havia, presta atenção, como não havia intervenção do Estado na economia, não havia legislação que estivesse regulando como as empresas se apresentavam no mercado, na bolsa de valores, as empresas, então, para evitar o pânico, começam a mentir nos seus balancetes, mentir naquilo que eles mostravam para os seus acionistas. Então, tudo isso está acontecendo, as empresas estão tendo prejuízos, mas eles estão falando para os acionistas que está tudo bem, que eles estão vendendo bem, os acionistas continuam a comprar e acreditar naquilo, só que chega um momento que aquilo cai por terra, porque não era verdade, não tinha como se sustentar. Nós temos no dia 24 de outubro de 1929 a chamada Quinta-feira Negra, a quebra da Bolsa de Nova York, milhares de ações disponibilizadas sem compradores, desvalorização total das ações. O que isso leva, o que isso acarreta? Um desemprego em massa, 14 milhões de pessoas desempregadas só nos Estados Unidos, falências generalizadas, mais de 30 mil empresas, 4 mil bancos. E aí, quando os bancos vão à falência, eles levam também o dinheiro da classe média que está guardando dinheiro no banco, todo mundo acaba quebrado. E isso marca aquilo que chamamos de crise do liberalismo econômico, ou seja, essa ideia de não intervenção total na economia parece que não funciona, porque chega um momento que o Estado precisa fazer alguma coisa. Vamos lembrar que o Estado americano tinha dinheiro, uma vez que a Primeira Guerra Mundial foi muito rentosa para os americanos. Eles podiam fazer alguma intervenção, mas o Estado não interveio, o governo não interveio, e aí o resultado foi isso que a gente está vendo. Bom, dessa forma, muitos olharam e falaram, olha, essas democracias liberais, essas democracias parlamentares não funcionam, elas levaram a gente à falência. E aí muitos vão olhar para governos fortes. E aí quais são as opções de governos fortes, de estados fortes? Nós temos a extrema esquerda, um estado forte, stalinista na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós temos na extrema direita os estados fascistas, que são estados fortes. Por isso, este momento vai ser um momento em que muita gente vai simpatizar com o comunismo da União Soviética e outros vão simpatizar com o fascismo, com o nazismo que vai surgir na Europa. Vai ser a ascensão, principalmente na Europa, desses regimes totalitários do nazifascismo. Essa crise também tem consequências para o Brasil. Vamos lembrar que o Brasil, a política brasileira da Primeira República era chamada política do café com leite por conta de São Paulo e Minas. Mas Minas, o leite está aí não porque o leite fosse importante. Na verdade, Minas está aí porque Minas é a segunda grande produtora de café. E aí, quando ficava feio falar café com café, a gente fala café com leite. Pois bem, a nossa exportação de café também vai diminuir drasticamente. Com isso, o poder dos cafeicultores diminui. Quando esse poder econômico dos cafeicultores diminui, o que acontece? Vocês sabem, Getúlio Vargas vem em 1930 e faz, então, uma tomada de poder. O poder muda no Brasil também. Então, isso também é um resultado direto da crise de 29 aqui no nosso país. Vocês estão vendo aí algumas imagens dos jornais dizendo, né, pânico no mercado de ações, bilhões perdidos, né, com a queda das ações. Estamos vendo ali pessoas nas filas dos bancos para tentar resgatar alguma coisa, mas sem sucesso, e um cara vendendo um carro por $100, e ele diz, eu perdi tudo no mercado de ações, então eu preciso que vocês comprem esse carro em dinheiro vivo.
Bom, como é que os americanos vão começar a se recuperar? Eles vão começar a se recuperar a partir da eleição do Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt era sobrinho do outro Roosevelt, Theodore Roosevelt, que foi presidente lá na virada do século XIX para o século XX, vem de uma família rica de Nova York, e ele é do Partido Democrata. E quando esse democrata é eleito, ele fala, olha, esqueçam essa ideia de liberalismo econômico, eu tenho outro economista aqui comigo, um economista inglês, chamado John Maynard Keynes, e o Keynes, ou keynesianismo, diz que o Estado deve sim intervir na economia. E é isso que a gente vai fazer. Então, alguns chamam o keynesianismo também de neocapitalismo. Como é que foi esta intervenção do Estado na economia? Ele destruiu excedentes agrícolas para recuperar o preço, colocou crédito a preços muito módicos, a juros módicos, para o campo se recuperar, instituiu leis trabalhistas, agora o Estado ia intervir na relação patrão-empregado, porque essa relação era uma relação desigual, instituiu um seguro-desemprego, o Estado dava dinheiro para quem estava desempregado, para que essa pessoa desempregada pudesse consumir, e ao consumir, essa pessoa ia também ajudar a economia. Obras públicas para melhorar a infraestrutura e reduzir o desemprego ao mesmo tempo, gerando o mercado consumidor. Várias obras públicas, algumas necessárias, outras desnecessárias, rodovias ligando partes do país que não existiam, então vamos criar essas partes, enfim, um grande investimento do Estado na infraestrutura para que as pessoas pudessem ter um emprego, e ao ter um emprego, ter renda, e ao ter renda, começassem a consumir. Isso começa a ajudar a economia americana a recuperar. É uma recuperação lenta, como vocês podem ver nesse gráfico, e essa recuperação ela só vai bombar mesmo lá para 1939, 1940. E aí vocês sabem que 1939, 1940 é o início da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a Primeira Guerra Mundial é quem vai realmente ajudar os americanos a saírem, a recuperar os índices que eles tinham antes da crise de 29. Bom, se você tiver alguma pergunta, você pode mandar pelas redes sociais, aí vocês estão vendo o meu Twitter, o meu Instagram, Davi Nogueira DS, você pode mandar a sua pergunta que eu te ajudo como puder, tá bom? Até a próxima.